Viver com Saúde. Informações, dicas e entrevistas sobre saúde pública. Sim, Saúde ao vivo. Estamos aqui então com o programa Viver com Saúde. Hoje nós vamos conversar com a doutora Mariana Cassara, que é infectologista e membro da Sociedade Goiana de Infectologia. Vamos conversar também com o Fabiano de Souza, que é de Mundo Novo, vai trazer para a gente um pouco da experiência do enfrentamento ao coronavírus lá em Mundo Novo. E vamos conversar com a Flaviana Alves, que é presidente do Sint Saúde, para falar um pouquinho para a gente sobre as ações que o Sint Saúde vem desenvolvendo no combate ao coronavírus. Doutora Mariana, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Boa tarde a todos. Fabiano, olá, tudo bem com você? Olá, boa tarde, eu agradeço por participar. Flaviana, recepcionando a todos, bem-vinda. Obrigada, doutora Mariana, obrigada, Fabiano, por estar conosco nesse momento, e a Neia, nesse momento importante que nós estamos vivendo na nossa saúde pública, né? Isso. Bom, então a gente vai começar aqui com o Fabiano, que é agente comunitário de saúde, também é técnico de enfermagem no Hospital Municipal de Mundo Novo. Fabiano, eu queria que você falasse para a gente um pouco sobre a realidade que vocês estão vivenciando. E parece que vocês não têm nenhum caso ainda, estão na fase de preparar o município para os possíveis casos, né, que venham a surgir, e quais são as ações que vocês estão desenvolvendo no município para enfrentar essa pandemia, se por acaso vocês tiverem casos aí no município. Ou quando vocês tiverem, né? Graças a Deus, boa tarde a todos. Graças a Deus, o nosso município não teve nenhum caso, nem na região. Teve um caso suspeito em Porangatu, Goiás, né, que é a nossa regional. Suspeito, mas já foi feito o exame, deu negativo, graças a Deus. Dentro do modelo assistencial, estão sendo disponibilizadas máscara de procedimento, né? Eu não sei se é o correto, a doutora Mariana depois pode tirar as dúvidas para a gente. E também foram suspensas as consultas eletivas, lá só estão atendendo mesmo paciente em urgência e emergência. Está sendo feita uma triagem de síndrome gripal para a gente estar acompanhando, não os casos suspeitos de coronavírus, mas acompanhando a evolução da gripe aqui no município. Dentro do modelo preventivo, dentro do programa Saúde da Família, estão sendo feito trabalho de educação, foram montadas 2 barracas na entrada e na saída, né, da cidade, explicando para as pessoas a importância de ficar em casa, né, nesse momento que nós estamos vivendo, mesmo que não havendo nenhum caso aqui na região, mas explicando, sim, a importância, o número de morte, os pacientes mais acometidos, que são os idosos, paciente com comorbidade, é importante, né, e explicando também a respeito do uso, né, da máscara, em caso se for sair para fazer compras, né, graças a Deus aqui está bem controlado e nós estamos preparados. Há algumas dúvidas, né, a respeito do uso correto dos EPIs. Aí depois eu queria que a doutora Mariana pudesse sanar essas dúvidas, não só minha, mas como de todos os profissionais aqui do município. Uhum. Então, vamos aproveitar isso para dizer o seguinte, doutora Mariana, qual é a paramentação correta para atender o paciente suspeito ou confirmado de coronavírus? Então, numa unidade básica de saúde, onde vai fazer o atendimento do paciente, é necessário a precaução de gotículas e contato, uma vez que essa é a via de transmissão da doença. As gotículas, que são dispersas pelo ar em partículas grandes, e o contato tanto da pessoa, do médico ou do enfermeiro com o paciente, ou o contato de fomes, que seriam, por exemplo, o esteto, o espigno, o termômetro, né, o papelzinho. Então, assim, o médico, o enfermeiro da triagem ou fluxista, se fizer uma triagem avançada, teria que estar para precaução de contato com um capote. Esse capote ele pode ser descartável, de gramatura no mínimo 30, que é aquele branquinho, ou ele pode ser até de tecido, não tem problema.
e depois lavar. Ele não precisa ser estéril. E luvas de procedimento. Então, aí a gente já está protegendo do contato com o paciente. E aí, para a gente proteger, então, das vias aéreas, esse funcionário tem que estar com uma máscara comum, aquela máscara cirúrgica, e ele tem que estar ou com óculos de proteção ou com o protetor facial, para proteger os olhos. Se ele já usa óculos de grau, já é uma proteção. Porque as gotículas, se a gente for atender um paciente, ele tossir, por exemplo, na nossa cara, pode cair uma gotícula no olho, e aí pode transmitir o vírus, se ele realmente tiver o coronavírus. Então, a gente precisa proteger o olho, que é a mucosa, e o nariz e a boca. E mesmo assim, com tudo isso que eu falei, o paciente deve estar com a máscara cirúrgica, porque se ele é uma suspeita de gripe, ele está tossindo. Então, ele precisa estar com a máscara e eu também com a máscara. Essa máscara simples, nesse processo que é só uma consulta, ela protege o funcionário e são os EPIs indicados pelo OMS e pelo Ministério da Saúde. No caso do médico ou do enfermeiro fazer o exame de oroscopia, aí a pessoa, principalmente a criança, pode tossir, pode vomitar, pode gerar aerossol. Aí o exame de oroscopia ele deve ser evitado se a gente estiver só com a máscara comum. Ele teria que ser com a máscara N95, ou ainda, se não for possível ter essa máscara no serviço, a máscara comum e o protetor facial, porque o protetor facial também protege contra aerossol. Certo. E a gente tem observado muitas dúvidas dos profissionais que são da administração, profissionais de limpeza, que não vão ter contato, muitas vezes, tão próximo com o paciente. Qual é a paramentação que é indicada para esses profissionais? Geralmente, para cada setor, a paramentação pode variar um pouquinho. Por exemplo, os administrativos, eles precisam apenas da máscara comum, que foi a recomendação da semana passada, já do CDC, da Sociedade Brasileira de Infectos, da Sociedade Europeia e do Ministério da Saúde, que é o uso da máscara universal, até na comunidade. Então, dentro do hospital, é um setor que precisa ter. E se, por exemplo, esse administrativo precisar entrar num quarto de um paciente que está internado com suspeita, só a máscara, se ele lavar a mão antes e depois de entrar, mesmo se ele tocar em alguma maçaneta, alguma porta, algum material lá dentro, é só lavar a mão. Ele só precisa usar luva se ele for tocar no paciente. O administrativo não tocaria. Pessoal da nutrição. Geralmente a gente está orientando o quê? Até para racionalizar os EPIs. Deixa a comida na porta, em alguma suporte, a bandeja, e bate na porta. O próprio acompanhante ou paciente pega, porque seria para entrar, teria que usar a máscara comum e mais uma luva para entregar a bandeja diretamente para o paciente. A limpeza deve usar a máscara cirúrgica também comum para limpar aquele quarto, mesmo se o paciente estiver lá dentro ou depois da alta. E um capote desse que não é estéreo, que pode ser ou de tecido ou de gramatura 30, descartável, para limpar. Porque quando ela limpa, ela pode que as gotículas que estejam no chão subir, gerar um aerosol. Então, ela precisa de um capote em cima da roupa dela. O resto é a roupa da limpeza normal. A bota, se ela for mexer com um vaso, colocar em cima de uma luva de procedimento, a luva de borracha. Então, vai aumentar o capote e a máscara. Para a enfermagem, o médico que for examinar, aí é paramentação completa, igual do médico que eu expliquei antes. Precisa da luva de procedimento, do capote descartável de tecido, o menor gramatura, a máscara comum e o óculos ou o protetor facial. Flaviana, me parece que o SimSaúde tem recebido muitas denúncias, né, muitos trabalhadores falando de problemas que vem enfrentando nas unidades em relação à disponibilidade dos EPIs. Eu acho que seria interessante a gente falar um pouquinho sobre quais problemas a gente vem enfrentando e quais as ações o SimSaúde tem feito no sentido de garantir segurança para esses trabalhadores. Então, o que a gente tem recebido muito, acho que o trabalhador com medo, angustiado, né? E tudo, uma das denúncias mais recorrentes é a falta do EPI. Mas quando a gente começa a perceber, não é que não tem EPI, é a quantidade que ele é fornecido, né? Não, olha, você tem direito só de 2 máscaras, ou não, você tem direito de 3, o outro não, é a cada 2 horas, então dá 6. Então, não tem uma uniformidade em cada local, né? Para uns eles dão mais, para outros dão menos, e o trabalhador e a trabalhadora acaba achando que ele está ficando desprotegido, né? Então, o SimSaúde fica de cá com essa preocupação, porque no início, o que se diz
foi recomendado pelo Ministério, que trocasse a cada 2 horas, né? Então, isso agora ficou muito na cabeça também do trabalhador, porque ele precisa de trocar essa máscara até 2 horas. Então, como ele conservar também? Porque a maioria fala, o que eu vou fazer dessa máscara que eu for comer? O que eu vou fazer dessa máscara que eu vou beber água? Né? Aqui na minha unidade, eu não tenho lugar para guardar nada, muito menos a bolsa, né? A gente sabe que é uma realidade que as unidades de saúde não têm locais para você guardar as coisas pessoais, né? Então, a gente recebe muito essa preocupação. Então, tirando essa dúvida com a doutora Mariana, para a gente poder ajudar esse trabalhador, né? Eu não tenho capote. Tá tendo capote só para 4 da minha equipe. Sabe? Então, que é bom, né? A doutora Mariana nos ajudar para a gente poder ajudar esse trabalhador também, né? Nesse sentido, como na primeira parte. Se a doutora Mariana puder responder, depois eu falo das ações. Só para complementar essa pergunta, Flaviana, doutora Mariana, a gente tem alguns protocolos em alguns hospitais, aí eu vou citar o exemplo, por exemplo, do Hospital das Clínicas, né, que é referência, inclusive na formação dos profissionais. E dentro do protocolo que foi estabelecido pelo Hospital das Clínicas, a máscara cirúrgica é para ser descartada com 2 horas e a máscara N95 foi preconizado um uso estendido, desde que garantida que essa máscara não esteja suja, que ela não esteja úmida, que os tirantes, né, estejam bem fixados, o clipe nasal. Essa é a realidade da maioria dos hospitais? Sim, até dos privados. Eu trabalho em 3 privados diferentes e tenho umas consultorias em alguns outros como controle de infecção. Todos estão seguindo essa norma do reaproveitamento da N95 e não é só Brasil. Se você começa a ver estudos, né, de reaproveitamento em todos os países, Estados Unidos tem reaproveitado, toda a Europa tem reaproveitado, toda a América do Sul tem reaproveitado. Porque se a gente joga uma fora hoje, o medo é faltar lá maio, junho, lá na frente a gente não ter essa máscara. Então, os estudos maiores estão sendo de como reprocessar essas máscaras. Então, talvez hoje a gente tenha preconizado 7 dias em alguns documentos, há uma divergência de 15 dias em outros documentos, e talvez, quando a gente for desprezar, talvez a gente já vai até guardar para como esterilizar essas máscaras. Então, essa é uma realidade universal. Realmente, a gente tinha até antes desse coronavírus, então, jogar fora. A gente usava, fazia um atendimento e jogava fora. Para casos de tuberculose no HDT, existia um prazo de reuso mesmo, guardado dentro do envelope. Mas para qualquer outro atendimento de influenza, de uma suspeita de sarampo, a gente sempre jogou fora e nunca faltou. Então, acho que é difícil o trabalhador entender que agora, no momento que teria que jogar fora, porque é muito contagioso o coronavírus, a gente não vai poder jogar fora. Mas não é só a gente, é todo mundo que está vivendo isso. Porque o mundo inteiro está comprando essa máscara. Se a gente jogar, a gente não vai ter. Então, nós temos que usar da melhor forma possível para o reuso, que é protegendo ela. E lógico que, vez ou outra, a gente vai estragar ela. Então, nessa hora, vai ter que trocar ou ela vai vencer o prazo do seu serviço, se é 7 ou 15 dias. E aí, todos vão trocar. Então, e a máscara comum também já está em falta no mercado. Está difícil de comprar. A Anvisa já lançou desde a semana passada um manual de como confeccionar essa máscara, que os hospitais já podem confeccionar através de TNT com SMS ou só o SMS, que são materiais que também já está difícil de comprar, porque todo mundo já está comprando para fabricar, já que foi liberado. Então, assim, apesar da recomendação sempre foi certa da troca a cada 2 horas, o que a gente tem que usar de racional? Sempre a pessoa que é indicada a usar a máscara, ela está tossindo, então a cada 2 horas ou antes ela vai estar úmida, realmente tinha que trocar. Ou era o funcionário da saúde que ia, por exemplo, fazer uma punção de veia, fazer uma aspiração, você ia colocar a máscara para realmente você não se contaminar se o paciente tiver espirrado, fazer alguma coisa, e se você até fosse espirrar sangue dessa punção, alguma coisa. Só que a gente jogava essa máscara fora normalmente. Hoje já não pode fazer isso. Até porque não é só o técnico de enfermagem, o enfermeiro e o médico que está usando a máscara no procedimento. Com a regra do uso universal, até o funcionário do administrativo está usando. Então, por isso também estender o prazo de uso da máscara. Como todo mundo está usando, e as pessoas que estão usando são os trabalhadores que não estão doentes, a gente não precisa seguir essa regra de 2 horas. Apesar da Anvisa ainda estar assim, a gente tem que pensar que a gente tem que estar um pouco na frente. Porque enquanto a Anvisa estava falando para jogar em 95 fora, o resto do mundo já não estava jogando. Então, a gente já tinha que
ser um pouco diferente, colocar como controle de infecção um pé à frente de preservar esse N95. E agora, de preservar a máscara comum, se você não está tossindo, se você estiver tossindo, você tem que ser afastado, porque você pode estar com a doença incubada, ou uma outra gripe que você pode transmitir para o serviço de saúde, a sua máscara vai durar mais que 2 horas. Idealmente, ela duraria até 6 horas nos estudos se você não está tossindo. Mas tem lugar que realmente a gente está usando até 12 horas porque vai faltar. Então, assim, quando o uso estendido da máscara, a gente tem que fazer algumas adaptações, como, por exemplo, você coloca a máscara no começo do seu plantão. Toda vez que for fazer refeição, vai tirar ela. Quando você tira, você guarda no saquinho. No final do plantão, você despreza a sua máscara e também o saquinho. E aí você vai usar ela o tempo todo. Mas se você, por exemplo, é um técnico de enfermagem, realmente essa máscara, ela sujou, ela molhou, ela contaminou, caiu o respingo, você vai ter que trocar. Então, não é todo mundo que vai ficar com ela 12 horas. Não, fora isso, o ideal não é tirar essa máscara para nada, porque se as pessoas começam a tirar, colocar a mão, vai acontecer contaminação do vírus dentro do serviço de saúde que já tiver casos, principalmente casos internados. Então, a máscara já não vai ter sua função universal, porque eu uso para te proteger e você usa para me proteger. Por isso, todo mundo tem que usar. Então, nós temos realmente que usar em prazos estendidos, e isso não é questão que o gestor não quer comprar. O funcionário vai ter que entender que é uma questão de uso racional de EPI. Não é o ideal, mas é o que a gente tem. Se a gente não tiver isso agora, daqui uns dias não vai ter nenhuma para usar. Então, deixa eu só entender isso que você está trazendo. Você está dizendo o seguinte, que a gente vai usar a máscara cirúrgica por um prazo estendido, no caso de profissionais que estão na administração, profissionais que não vão entrar em contato direto com o paciente, um para proteger o outro, certo? Certo. Isso mesmo. Quando for um profissional no cuidado, né? Eu tenho um caso confirmado, vou fazer um procedimento, vou entrar naquele quarto para fazer uma punção, para fazer uma anamnese, um exame físico. Esse profissional também vai reaproveitar essa máscara ou esse profissional que entrou em contato com o caso confirmado vai desprezar após o procedimento? Esse funcionário que vai entrar em contato, ele vai desprezar após o procedimento. Inclusive, se você tiver apartamentos separados, você tem que desprezar entre um e outro, porque no apartamento o paciente está separado. Eu posso estar com um Covid e o outro com uma gripe comum, até o exame sair. Então, eu troco todo a paramentação, avental, luva, máscara. O óculos, ele é reutilizável porque é só limpar. Agora, se a gente estiver numa situação de uma enfermaria com 3 suspeitas, aí você pode usar as 3, o mesmo capote e a mesma máscara, só troca a luva e higienizando as mãos, que é uma situação que a gente chama de coorte. Né? Exatamente. Isso. Em relação à primeira pergunta também, dar máscara para um funcionário e não dar para o outro. Numa situação em que o hospital esteja atendendo casos de urgência geral, então, por exemplo, ele está atendendo suspeita de apendicite, suspeita de diarreia e junto tem a suspeita de gripe com fluxo separado, a equipe também vai receber os EPIs diferenciados. Se eu estou com a parte que eu não sou gripado, eu não preciso trocar a máscara. Assim, eu posso atender com máscara? Posso, porque a máscara já está sendo usada até para ir no supermercado. Então, acho que todos devem receber a máscara, mas talvez nessa proposta de estendido, como administrativo. Porque, assim, eu fui para lá com apendicite, mas que 2 dias eu vou ter Covid. Então, idealmente, os funcionários tinham que estar com máscara sim, mas eles já não precisam de luva, eles já não precisam de capote, porque no período de incubação, a fonte de transmissão é gotícula, não é contato, enquanto eu não estou sintomático. Então, eu gasto só a máscara. E aí, a máscara vai ser o quê? Mais racionalizada para a equipe que está voltada para a influenza. Lá dentro, se no seu hospital só estão tratando casos de influenza, Covid, gripe, você pode também designar os funcionários. Quem vai ficar com Covid vai gastar mais EPI, vai trocar mais máscara, mais luva, mais capote. Mas quem ficou na ala, que são outros tipos, que faz um painel viral, e você sabe que é um metapneumovírus, um adenovírus, você pode fazer o reaproveitamento também. Todos os pacientes com síndrome gripal é o mesmo processo de aparamentação. Tem que usar o avental, capote, máscara e óculos para triagem desses pacientes ou não? Sim. A síndrome gripal, ela vai entrar todo mundo junto. Por isso que na televisão prega muito assim, você tem uma síndrome gripal leve, não vá ao pronto-socorro, porque hoje, se eu for com uma pneumonia para o pronto-socorro, eu vou chegar e vou falar, estou com tosse, febre, nariz escorrendo, eu vou para a síndrome gripal. Então, assim, numa situação de epidemia, e mais ainda agora que é
pandemia, todo mundo vai entrar no mesmo balaio. Então, quem tem pneumonia, quem tem gripe comum, quem tem gripe por influenza, quem tiver o Covid, vão estar na mesma fila e você vai atender tudo igual. Então, a pessoa pode ir com uma pneumonia e sair de lá, na verdade, com Covid, com uma receitinha legal com pneumonia e 3 dias depois piorar porque pegou o Covid. Então, infelizmente, não tem como a gente separar as síndromes gripais, porque os sintomas são muito semelhantes. E a gente só afasta, igual você falou, o fluxo de quem não tem gripe e quem tem gripe. Aí quem tem gripe, todo mundo vai ser atendido assim. E como a gente tem um racionamento de EPI, o próprio médico ou o enfermeiro de triagem ou o fluxista, que é aquele que vai só direcionar o fluxo, ele vai se paramentar durante todo um período. Ele não vai ficar trocando entre um paciente e outro a luva, o capote e a máscara. Então, assim, ele mesmo pode ser uma fonte, às vezes, de contaminar, mas a gente não tem como, numa situação de um pronto-socorro, que tem uma fila de 10 pessoas, você paramentar e desparamentar cada paciente. Aí, por isso, a gente faz a diferença de fluxo. Então, no fluxo, que é os gripados, eu coloco um capote, uma luva, uma máscara e um óculos. E atendo 10, 20. Quero fazer xixi, eu vou me desparamentar, higienizar as mãos, e aí eu me paramento de novo. Vou lanchar, eu desparamento e me paramento de novo. Mas para o fluxo gripal, a gente consegue economia de EPI, porque vai ficar o fluxista de fora quando houver, o enfermeiro da triagem e o médico que atende ou os gripados, sempre com o mesmo EPI. Só quando eles necessitarem tirar, é para fazer a troca para comer, para ir ao banheiro, ou se no seu lugar não tiver 2 médicos ou 2 enfermeiros, aí entre um paciente e outro. Se eu atendo um gripal, eu posso atender o outro gripal com o mesmo EPI. Mas se depois eu tenho que atender um apendicite, uma suspeita, eu tenho que tirar tudo, lavar a mão e atender como precaução padrão a apendicite. E acrescentando a precaução padrão, a máscara comum, que todo mundo já deve estar usando no serviço de saúde como recomendação do Ministério. Doutora Mariana, neste caso, como o Ministério falou para nós que há uma transmissão comunitária e que todo mundo, né, tem que usar máscara, desde até sugerindo a máscara de pano, o maior medo dos trabalhadores é que o paciente que está entrando ali, seja por uma pneumonia, seja por um diarreia, seja por qualquer outra coisa, eles, ainda por Covid, ele seja assintomático. E aí o medo e a insegurança se eu não tiver os equipamentos, o meu equipamento de proteção, o risco. Então, eu queria que você nos dissesse isso, para a gente poder explicar para o trabalhador, né, na hora que a gente atende, que qual mesmo ele estando assintomático, se só mesmo essa máscara o protege, sabe? Porque é uma dúvida demais do trabalhador. Mas e os pacientes assintomáticos, né? Que se chegar lá, está tratando de outra coisa, mas se ele portar o vírus, e eu, né? Então, e também dos trabalhadores que a Prefeitura de Goiânia e muitos outros não liberaram, os que têm comorbidades, que têm doenças crônicas, né? Como que a senhora, como infectologista, vê essa situação na linha de frente? Em relação aos funcionários, teria que ser liberado todos, porque eles têm um risco de fazer a doença. Então, assim, não é certo, mesmo que ele seja da saúde, é pior ainda ele sendo da saúde, né? Porque ele vai entrar em contato uma hora ou outra com sintomas gripais. Então, esses acima de 60 anos e com as comorbidades, principalmente diabetes, cardiopatias, hipertensão, uso de imunossupressor, transplantado, asma, devem ser afastados, sim. E em relação a que você perguntou, foi da máscara? Isso, dos assintomáticos. Todo mundo... Dos assintomáticos, isso. Todo mundo usar. Isso. O portador assintomático, ele transmite numa, digamos assim, frequência muito menor do que quem tem sintomas. Então, ele transmite, sim, ele transmite. Então, pode entrar uma pessoa, igual você falou, com dor de barriga, mas que seja um portador assintomático. Então, como a transmissão dele é menor, ele tem uma carga viral muito baixa, porque ele não chegou a fazer a doença. Ele transmite muito pouco. Então, só a máscara comum, você estará protegido. Lembrando que você tocou o paciente, fez o exame, tem que lavar a mão depois. Então, só a lavagem das mãos resolve. Então, às vezes, as pessoas ficam muito preocupadas com o EPI, esquecendo o básico, que é lavar a mão entre um paciente e outro, entre as refeições, quando vai ao banheiro, depois de ir ao banheiro. Então, essas regras são fundamentais, porque a água e sabão matam o coronavírus. Então, o portador assintomático precisa da máscara. E é por isso que a máscara cirúrgica também tem escassez. Porque mesmo, igual você falou, se alguma unidade de saúde não está atendendo necessariamente os coronavírus, eles estão gastando máscara com os outros funcionários pelo uso universal da máscara, como no caso do Fabiano. Lá não tem ninguém, mas com certeza quem está tanto atendendo sintoma gripal quanto quem está atendendo lá na comunidade da família
qualquer outra pessoa, eles estão usando máscara, porque se esse portador for assintomático, ele tem um potencial pequeno de transmitir, mas a máscara tem que ser usada. Então, o volume de máscara que você tem comprado e ficar de preço se a gente for pensar nisso. Doutora Mariana, eu acho que é importante frisar também que, até mesmo para fazer o exame, para detectar se o paciente é ou não um portador de Covid-19, ele é feito com 3 dias depois, né? Geralmente ele é feito 3 dias depois que ele começa a ter sintomas, né? Parece que a recomendação da Anvisa é que se faça a coleta com 3 dias após do início dos sintomas, até para você ter uma probabilidade maior de conseguir realmente pegar essas células, fazer o PCR e garantir que você tem um resultado positivo. E aí as pessoas ficam morrendo de medo, né? Ah, mas então tem o portador assintomático, ele vai transmitir. Quer dizer, se até mesmo para você fazer o swab de nasofaringe, você precisa de um tempo dessa manifestação da doença, porque aí sim você vai ter uma quantidade maior de vírus no ambiente. Então, de fato, há uma probabilidade muito menor desse portador assintomático de estar transmitindo. Ou eu estou equivocada? Não, tá certo. A probabilidade é bem menor. Por isso que só a máscara, porque ele transmitiria se ele tivesse dado, assim, uma tosse. Talvez se você encontrar um portador assintomático, só conversar sem a máscara ou manter uma distância de 1 metro, você está protegido. Porque a frequência dele, de quantidade de vírus dele é bem mais baixa. Tanto que se ele fizer o exame, pode vir positivo, mas tem uma grande chance de vir negativo, porque a carga dele é baixa. Então, se você manter um distanciamento de 1 metro, se você lavar as mãos antes e depois tocar nele e usar no máximo uma máscara, você está totalmente protegido, mesmo se ele for portador assintomático. Ou seja, os profissionais de saúde precisam ter em mente que é importante garantir, em primeiro lugar, a precaução padrão, que é lavar as mãos depois de tocar no paciente, depois de tocar em superfícies onde você fez procedimentos, utilizar capote, luva ou máscara, a depender do procedimento que você vai realizar. Porque não adianta você ficar paramentado o tempo inteiro, achando que assim você está se protegendo, porque muitas vezes você vai estar contaminando também o ambiente, porque você acha que você está protegido e sai pegando em tudo, em todo mundo, né? Tem essa prática no dia a dia? Exatamente isso. As pessoas colocam a máscara com aquela falsa sensação de estar protegida, enquanto eu protejo o outro, na verdade. Aí coloca um capote e uma luva e fica andando na unidade toda, pega na maçaneta, no celular. Então, assim, é muito pior, porque se pelo menos ele estivesse sem a luva e ele pegasse na maçaneta, no celular e lavasse a mão depois, ele estaria realmente protegido. Agora não, eu pego a luva, coloco, aí eu esqueço de lavar a mão, pego na maçaneta, atendo o celular, pego na caneta, eu contaminei, foi tudo. Você usou um EPI desnecessário, gastou e ainda se contaminou. Então, assim, a desparamentação, que o pessoal tem falado muito na televisão, quando desparamenta, contamina, é exatamente também o mau uso desse EPI, de colocar a luva. Você vai ver, eu vejo muita gente em hospital, até privado, entra com luva já no hospital, tá querendo um capote, aí pega uma luva, os médicos. O que adianta ele com a luva? Ele vai, pega no celular, pega na caneta, e aí não lava a mão nem uma hora. Muito melhor você sair com a sensação que eu peguei na maçaneta, lavo a mão. Fiz uma prescrição na papeleta, lavo a mão. Com isso, eu tô protegido. E está protegendo o ambiente também, né? Com e certeza. Os outros profissionais. Certo. Com certeza. Fabiana, eu queria que você falasse um pouco, então, sobre as ações do Cine Saúde em relação a essa pandemia. O que já foi feito? Porque a gente é muito cobrado em relação a isso. Acho que é importante também tornar público para o trabalhador quais são as ações que o Cine Saúde vem desenvolvendo. Então, a partir de inúmeras denúncias que a gente recebeu, especialmente com relação ao início, que eles, nem Goiânia, nem o próprio Estado estava, por exemplo, fornecendo nem a luva, nem a máscara cirúrgica, né, para os administrativos, para a limpeza, só tinha aquela questão de permanecer 1 metro de distância, né? Então, a maior denúncia foi nesse sentido. Então, nós acionamos, primeiro, os gestores, é lógico, né? O gestor, o governador, os prefeitos, os secretários de saúde, para que pudesse cumprir, pelo menos, os protocolos da Anvisa, né, para aquele momento. Então, foi feitas as denúncias junto ao Ministério Público do Trabalho, junto ao Ministério Público também estadual, né? E também denúncias à imprensa, porque, querendo ou não, enquanto não divulga na imprensa a situação dos trabalhadores, os gestores ficam um pouco acomodados, né? Nesse sentido. Outra questão que a gente fez foi criar um comitê junto, né, de várias entidades sindicais. Fizemos carta aberta ao público, né? Fizemos
ofícios aos governadores enquanto sindicatos, né? Enquanto um comitê, que é sindicatos e também conselhos de profissão, né? Que isso é muito importante para que a gente falasse também a mesma língua, né? Todo mundo tentando uniformizar, porque se um também fala uma coisa e não fala outra, o trabalhador fica mais confuso ainda, né? Foram feitos já vários... Acho que é importante falar quem compõe esse comitê de enfrentamento, né, à pandemia. Que aí a gente tem saúde, sindicatos enfermeiros, o CIMEGO, a gente tem sindicatos agentes comunitários, o sindicato dos farmacêuticos, todos os conselhos profissionais, né, através do Fórum de Conselhos de Saúde, a Federação Nacional dos Trabalhadores em Seguridade Social, a Federação Nacional dos Agentes Comunitários, né, e o Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Federal, que também faz parte desse comitê de enfrentamento à pandemia e de apoio aos trabalhadores, né? Isso. Então, de ofícios, com algumas perguntas aos gestores sobre protocolos, a presença da CCIH, né? Porque nós recebemos denúncia grave que o Hugo está sem CCIH, sem grupo de pacientes, né? Que fala controle de acompanhamento a pacientes, grupo de controle de qualidade. Então, tudo isso a gente cobrou, né? Nós tivemos agora problema seríssimo lá na UPA Novo Mundo, né? Com a Delita, que é trabalhadora lá, que morreu, né? Fruto do Covid. E nós não tivemos, recebemos denúncia que a Prefeitura de Goiânia, através da Secretaria, até é importante a doutora falar, não fez nada, nem a desinfecção obrigatória, nem afastamento dos trabalhadores, nem exame desses trabalhadores, né? Então, nós provocamos isso na Prefeitura como resposta. Os trabalhadores falam que não recebeu o treinamento de como paramentar, de como desparamentar. Então, o Sindicato de Saúde provocou muito isso também, né? E não só, lógico, o Sindicato de Saúde e outros sindicatos. E, com isso, também teve ações judiciais, que a gente protocolizou junto ao Ministério do Trabalho, né? Tanto do público como o Tribunal Regional do Trabalho mesmo. Por exemplo, o CIEG, o CIMEGO, conseguiu liminar já, obrigando os EPIs corretos, né? Porque não tinha protetor facial para os médicos, às vezes não tinha nem o próprio óculos, que a doutora falou, que é importante, né? Então, realmente, uma vulnerabilidade muito grande. E nós temos provocado uma reunião com os gestores, mesmo que seja por videoconferência, né? Já fizemos várias lives, né? E aí nós teremos uma reunião na terça-feira com a equipe de Goiânia. Por quê? Para questionar mesmo essa situação que para nós é preocupante, né? Das ações do município de Goiânia. E estamos aguardando a resposta também para fazer com o secretário de Saúde de Estado, né? Para cobrar essas situações com o Hugo, né? Também temos denúncia demais do materno, né? Que lá não tem uma situação correta. Então, basicamente essas ações que a gente tem feito, sem contar, né, o plantão sindical do Sindicato de Saúde, para receber essas denúncias, tanto da rede pública como da rede privada, né? E também para manter esse contato com os gestores e também para tirar dúvidas, né? Como estamos fazendo agora com a doutora Mariana, que vai nos ajudar muito na segurança do nosso trabalho, né? Junto na defesa de cada trabalhador e trabalhadora. Isso aí. A outra coisa também, cobrando a questão dos testes, né? A grande maioria fala, Flaviana, está demorando demais os exames, não estão sendo feitos os exames, cobrando maior agilidade do poder público em realizar os testes. Nós já tivemos casos que a gente recebeu aqui, a pessoa fez o teste de urgência, aquele, né, rápido, que deu positivo, mas não teve a oportunidade nem de fazer a contraprova, né? E nós temos já pacientes que já morreram, que até hoje não sabe, né, se teve ou não Covid, se morreu ou não de Covid. E a família acaba que preocupa. Como o Sindicato de Saúde é um sindicato que defende o sistema de saúde, ele não é demandado só para a classe trabalhadora, ele é demandado pelos usuários, principalmente porque a gente pertence aos conselhos municipais de saúde e ao conselho estadual. Certo. Doutora Mariana, eu vou aproveitar essa fala da Flaviana para fazer a seguinte pergunta.
a gente teve uma morte aqui no município de Goiânia de uma trabalhadora já com o Covid-19, né, comprovado. Qual é o procedimento? Vamos supor que a gente tenha um outro caso de um outro trabalhador numa outra unidade. O que deve ser feito em relação aos outros profissionais de saúde que entraram em contato, a essa instituição? Tem algum procedimento que deve ser feito? Uma limpeza, uma desinfecção? O que é a orientação para um caso confirmado numa unidade de saúde de um trabalhador? Então, a gente tem que definir o que é contato. Eu trabalhei com essa pessoa dias antes dela internar. Então, até 3 dias antes dela sentir os sintomas, o primeiro dia do sintoma, ainda que ela vá fazer o exame depois, 3 dias depois, os dias antes do sintoma que essa funcionária trabalhou, as pessoas que foram contato dela. O que define contato? Quem encostou nela, realmente se abraçou, se pegou na mão. Então, as pessoas que tiveram esse relacionamento com ela, ou de encostar no ambiente fechado mais de 30 minutos por menos de 1 metro, são os contatos. Essas pessoas devem ser afastadas, não é a unidade inteira fechar. São, por exemplo, no CAIS Novo Mundo, no Hemolabora, onde ela trabalhava, essas pessoas que foram inseridas dentro do conceito contato. As pessoas da casa dela, moram com ela, são contato. Todas essas pessoas devem receber um atestado de 14 dias, e se elas começarem a sentir os sintomas gripais, aí o atestado prolonga, porque ela estava no período de incubação, e o atestado ele tem que valer daquele primeiro dia. Na unidade de saúde, como foi confirmado um caso, ele deve sofrer uma desinfecção, uma limpeza terminal, que a gente chama. Então, lavar toda a recepção, todas as cadeiras, fazer uma limpeza terminal de tudo, teto, tal, porque realmente passou uma pessoa ali que foi um funcionário, não um doente contaminado. Geralmente, essa parte de limpeza, eu acho que ela está bem estabelecida, porque a parte de higienização do ambiente, ela está sendo intensificada em todos os setores da saúde. Então, em geral, se limpava 2 vezes no dia, está limpando 4, 5. Então, geralmente, mesmo se ela ficar doente daqui 3 dias, a limpeza já está sendo feita adequadamente, ao meu ver, aonde eu tenho visto. O mais importante são separar as pessoas que foram contato deles. Então, essas pessoas vão ser transmissores, e aí a cadeia começa de muita gente ficar doente e muita gente ao mesmo tempo. Ainda nessa experiência, como acho que a Néia estava perguntando, que a senhora falou da questão do contato. Neste caso, o último dia que a Adelita trabalhou lá, os trabalhadores falam, Flaviana, não foi só nós do laboratório ou da enfermagem, ela esteve lá para almoçar, para jantar, lá no refeitório. E todos nós da UPA passou por lá para o refeitório. Aí, essa é a angústia dos trabalhadores. Ela andou em toda a unidade, sabe? Foi no refeitório, foi no banheiro. E essa é a preocupação dos trabalhadores. Como que a senhora poderia nos ajudar nesse sentido? Então, em nenhum manual tem formalmente, que aí no caso esses contatos, que realmente foram contatos indiretos, né? Ela sentou no refeitório, depois ela saiu, mas o ambiente que ela respirou pode estar contaminado, e a cadeira e a mesa que ela sentou. E isso não coloca como contato, não entra. Então, não tem como assim afastar os trabalhadores que estão em pânico lá. Porque não entra em nenhum manual que, olha, eu estive no mesmo ambiente dela, eu sou um contato. O contato é a pessoa do físico ou que teve no mesmo ambiente, questão de 30 minutos que ela também estava, porque provavelmente não é aerosol que transmite o coronavírus, seguindo o Ministério, seguindo a OMS, seguindo a própria família dos coronavírus. As gotículas, depois que ela saiu, elas caem no chão. E aí, mesmo que seja contato, se eles sentaram depois, trocaram de roupa, tomaram um banho quando chegaram na casa deles, antes de deitar na cama, sentar no sofá, abraçar os filhos, higienizaram às vezes a mão e tomaram banho até no serviço antes de sair. E pelo ar, ali as gotículas caíram pelo ar nos refeitores, entendeu? Que estiveram trabalhando com ela dias antes. Tem que afastar realmente aqueles que encostaram, que ficaram próximos dela, que ela fez algum procedimento, se ela colheu sangue de alguém, esse doente também tem que ser afastado, porque ela teve um contato mais próximo. Ok, então. Então, quero agradecer em nome do Cinto Saúde, né? Tanto a doutora Mariana como o Fabiano, e passar, então, para os dois, para as considerações finais, que a Néia perdeu o áudio e só está com um vídeo, né? Bom, eu quero agradecer o convite, eu estou disponível para as outras lives sempre que precisar, em nome da Sociedade Goiana de Infecto, para esclarecimento. Acho que fica digamos assim,
uma memória, uma sugestão de melhor aproveitamento dos infectologistas na rede básica de saúde, porque assim, o PSF, os CAIS, as unidades básicas em geral, elas não têm esse controle de infecção. E aí, mediante essa pandemia, como vocês falaram, as pessoas estão assim, sem saber como paramentar, como desparamentar, como orientar. Então, assim, o controle de infecção, ele deve ser em todos os serviços de saúde, não é só no hospital que tem mais infecção. E aí, nesse momento, igual está acontecendo treinamento em hospitais, as unidades básicas também teriam esse proveito. A própria Consis, eu acho que atualmente não tem infecto que faz parte dela, né? Só os enfermeiros. Elas são compostas por poucas pessoas. Então, assim, a gente precisaria ter vídeos para chegar até o interior de como paramentar, como desparamentar, de por que dá uma briga de máscara, não usa máscara, qual máscara que usa, para que a população ficasse esclarecida e o profissional tivesse segurança em atender. Porque enquanto ele tiver insegurança, o atendimento e aí sobrecarrega até o centro de saúde nesse sentido de tantas dúvidas que podem ser sanadas com simples explicações. Obrigada, abraço para todos também. Eu quero agradecer também pela oportunidade de ter participado dessa live. Obrigado. E foi de muito bom proveito, adquirir conhecimento aqui que eu não tinha. Então tá jóia. Um abraço a todos, muito obrigada. Viver com Saúde. Informações, dicas e entrevistas sobre saúde pública.